Muito bom dia, iniciando mais uma semana para a glória de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, amparando nossas vidas e reta final essa semana do nosso propósito. Para a glória de Deus, até aqui nos sustentou o Senhor. Deus tem nos abençoado todos os dias, de todas as maneiras, e tem sido maravilhoso a gente aprender um pouquinho do que Deus requer para as nossas vidas, pelo qual propósito Ele nos chamou. E o dia de hoje a gente vai falar sobre feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João, capítulo 17, versículo 18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que Jesus, o Senhor, me incumbiu. Atos, capítulo 20, versículo 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios de meu pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na Terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez a seu próprio corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a Igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servir-lhe e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e depois nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes,
em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, por quê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a que parem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e sua missão é contar a ela a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção de seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalhos de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é que se esqueceram de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, mas não as de seu emprego. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou,
pois está pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão da sua vida está correndo. Então, não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver. Como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer que seja sua atividade, você deve sempre esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho para, com elas, compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo. Os resultados dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar a seu redor, em seu campo missionário pessoal e ore: Deus, quem o Senhor pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que se concentrassem na missão deles no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes de minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você faria cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu.
Mas, no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus, sem adiamentos. Nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus, abençoa o que quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajude-me a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branco com seu nome assinado embaixo e peça-lhe que a preencha. A Bíblia diz: antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltarão da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus, comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar. Você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas de zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, praticamente às 24 horas do dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção, um após o outro. Certa noite, em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos a seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente, estava muito fraco e minha mulher insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas, como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? E ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante de minha vida. E também o convido a ter esse objetivo como foco de sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que estiver diante de Deus,
você possa dizer: missão cumprida. Glória a Deus. Mais um dia aprendendo da porção da palavra de Deus. Um dia em que estamos vendo que fomos feitos para uma missão. Deus, Ele nos criou para uma missão. E precisamos nos render para poder compreender sua boa, perfeita e agradável vontade. Precisamos parar de correr atrás de profecias, querer saber sobre o nosso amanhã e sim vivemos o hoje, segundo a vontade de Deus. A nossa missão, ela não é somente na igreja. A nossa missão maior é no mundo afora. Tem muitas pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso que servimos. Fazer missão requer renúncia, requer obediência, requer negarmos a nós mesmos e falar quão maravilhoso é Deus. Deus, Ele está atuando no mundo e Ele quer que nós nos juntemos a Ele. O Senhor, Ele quer que a gente tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é seu serviço com os que creem. Esse é o seu ministério. Mas a sua missão é o serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. A palavra missão, ela tem a sua raiz no termo latino que é enviar. Então, ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Deus, Ele quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais Ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a Ele, servir-lhe e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de pertencermos a Deus, Ele nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e depois nos envia. E seguindo aqui, a gente vê um pouquinho sobre a importância de sua missão, da nossa missão. Cumprir a nossa missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Aqui a Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Vimos que sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores, não somente a pastores e missionários. Então aqui vemos que não é só o pastor que precisa fazer missão, não é só missionários, mas somos todos nós. Quando Jesus nos salva, temos a missão de alcançar os outros. Jesus nos deu essa missão. Quem você tem alcançado para Jesus? A sua vida tem sido exemplo para que você alcance outras vidas? Nós, muitas das vezes, somos o espelho para outras pessoas. A nossa vida é reflexo para outras pessoas. Acabam se espelhando em nós. Então precisamos procurar fazer segundo a vontade de Deus.
viver da melhor maneira. Aqui fala que talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz, você deve adverti-los para que possam viver. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Temos muitas pessoas à nossa volta. E muitas delas ainda não conhecem esse Deus que você serve, esse Deus que você conhece. E o que você tem feito por elas? Você tem feito a sua missão? Você tem advertido ela dos pecados? Não podemos mudar as pessoas, mas podemos apresentar a elas o Deus que servimos, para elas conhecerem, para elas saberem o Deus de amor, o Deus Pai, o Deus amigo, aquele que está conosco em todas as tribulações. Mas muitas das vezes não nos preocupamos com o próximo. Preocupa-se somente com o seu próprio umbigo, com a sua própria vida. O outro é problema dele, eu não tenho que fazer nada. Só que daremos contas a Deus de todas as pessoas que nos cercam e se fizermos ou não a nossa missão. Sua missão é um privilégio formidável. É uma imensa honra ser usado por Deus. Ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. Então não precisamos ficar guardando segredo. É sermos abertos, falarmos do amor de Deus. Contarmos a elas sobre um propósito, sobre a paz, sobre a vida eterna, sobre o perdão, ensinando o caminho, ensinando caminharem a Jesus, que tudo faz por nós, que perdoa os nossos pecados, que nos abraça, que nos sustenta, que caminha conosco nas horas mais tristes da vida, nas horas mais sombrias, que às vezes nem o teu melhor amigo vai estar lá. Jesus, ele é o único que não nos abandona em momento algum. O homem, ele falha. O homem, muitas das vezes, ele faz escolhas e acaba se negando a ajudar algumas coisas. Mas Deus não. Deus, ele está lá presente, no trono, esperando você falar, esperando você o chamar, esperando você abrir a porta do seu coração. E ele quer que você compartilhe a sua vida, que você compartilhe da sua caminhada, que você faça a sua missão de contar ao outro quem é Jesus na sua vida. A sua missão, ela tem um alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. A sua vida é uma influência, mas ela está sendo boa ou ruim? É triste quando vemos algumas pessoas falarem assim, nossa, mas fulano não é da igreja e está fazendo assim, está agindo assim? É muito triste quando a vida não condiz. Não que não possa errar, não que não possa ter falha, mas é muito triste quando a pessoa ela não ajeita o seu caminho. Quando ela prefere ainda assim fazer coisas que desagradam a Deus. Somos influenciadores. As pessoas nos notam, as pessoas nos olham da maneira que agimos.
Então precisamos pedir a Deus que nos guie, que nos sustente, que nos ajude a cumprir a missão dele. Que possamos ser espelhos, que possamos refletir o brilho de Jesus, que possamos refletir o amor de Jesus na vida das outras pessoas, para que elas vejam a diferença de Cristo. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós precisamos fazer diferença. A sua missão, ela dá sentido à vida. Se falhar em cumprir sua missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. E Paulo, ele disse, minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Comece a olhar a seu redor, em seu campo missionário pessoal e ore: Deus, quem o Senhor pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? Muitas pessoas ao nosso redor. Você precisa estar atento, porque sempre terá uma que precisa ouvir a respeito de Jesus. Às vezes você vai olhar, você vai falar assim, não, ela não precisa. Ah, ela não acredita. É ela que precisa. Os frutos, ele não dão de um dia para o outro. Não dão da noite para o dia. O fruto leva tempo. Precisa regar, precisa cuidar. Na estação certa, na hora certa, no momento certo, vai frutificar o fruto. Vai brotar a flor. Temos o costume de querer fazer e já ver resultados. E os resultados, muitas das vezes, não seremos nós que colheremos. Nós plantaremos, nós regaremos, mas outro colherá no nosso lugar. Assim como muitas das vezes nós colhemos fruto de outras pessoas. Outras pessoas se dedicaram, plantaram, choraram, sofreram, mas somos nós que estamos colhendo. Precisamos fazer sem querer nada em troca. Precisamos plantar, precisamos regar, precisamos falar do amor de Deus. Sem querer depois se gabar falando assim, o fruto é meu, fui eu que fiz. Fui eu que instruí. Por isso, muitas das vezes, Deus não vai permitir que nós colhemos do nosso fruto. Para que o nosso ego não suba. Para que o nosso ego não se vanglorie. Porque tudo é para Deus. É para a honra e glória de Deus. Então comece a prestar atenção quem está à sua volta, que precisa ouvir da palavra, que precisa conhecer a respeito de Jesus. Que a sua vida seja exemplo, que através da sua vida ela possa ver Deus. Através da sua vida ela sinta o desejo de estar na presença de Deus, de conhecer esse Deus. Porque somos influenciadores. Então comece a se encher de Deus, para que você possa atrair as pessoas para o propósito, para o chamado de Deus, para que elas conheçam esse Deus maravilhoso que servimos. Às vezes corremos atrás de profecias, querendo saber a hora, o tempo, e Deus, ele é bem claro aqui. Não precisamos querer saber tudo. Não precisamos querer saber quando Jesus vai voltar. Sabemos que está próximo a sua vinda, sim. Mas precisamos apenas estar preparados. Precisamos estar buscando, estar atentos.
Mas não compete a nós queremos calcular para saber o dia exato em que Jesus está voltando. É somente o Pai que sabe. Então, enquanto estamos tendo vida, enquanto estamos respirando, enquanto estamos tendo a chance de fazer um dia diferente, faça com excelência. Faça com todo amor de Deus. Se coloque à disposição para fazer o melhor de Deus, a servir a Deus. Há muitas pessoas precisando de um abraço, de uma palavra, precisando conhecer Jesus. Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a vida. Será que estamos dispostos a deixar nosso ego, a deixar para lá e abandonar nossos planos pessoais para assumir os planos de Deus para a nossa vida? Será que estamos dispostos a renunciar a nós mesmos para fazer a missão de Deus, para cumprir a missão de Deus na qual Ele nos chamou? Muitas das vezes não. Muitas das vezes queremos a nossa realização pessoal. Olhamos somente para nós, não se importando com o outro, se o outro está perdido ou não. Mas cumprir a missão lhe custa renunciar a si mesmo. Cumprir a missão custa que abandonemos os nossos planos, que renunciemos os nossos egos e que assumamos os planos de Deus para a nossa vida. Precisamos nos alinhar ao propósito de Deus para cumprir a nossa missão para a qual Jesus nos chamou, cumprir o nosso propósito. Mais um para Jesus. Esse precisa ser o lema, ganhar mais um para Jesus. Precisamos trabalhar com quem realmente quer ser trabalhado. Ganhar mais um para Jesus. Trazer de volta aquele que está perdido. Trazer de volta aquele que está sem forças para voltar. Mas além desses, trazer de volta quem já conhece, precisamos ganhar mais um para Jesus. E você já parou para pensar se você já trouxe mais um para Jesus? Talvez teve pessoas que você nem imagina que hoje elas estão na igreja por causa de você, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Então, faça seu propósito. Permita Deus trabalhar para que você ganhe mais um para Jesus. E mais um, e mais um, e mais um. Não queira fazer tudo com pressa. Não queira, eu preciso trazer 10, eu preciso trazer 20, eu preciso trazer 5. Comece com o que você tem. É um? Traga um. Tem 2? Traga 2. Ah, eu tenho 10. Traga os 10. Não é honra e glória sua, é para honra e glória de Deus. Mas traga mais um para Jesus. Ajude a abrir os olhos que estão com escamas, que não conseguem enxergar uma saída, que não conseguem enxergar a grandiosidade desse Deus. Traga mais um para Jesus. Tem muitas pessoas esperando o estender de uma mão para levá-la até Jesus. Prestaremos contas de todas as pessoas que tivemos acesso e não falamos do amor de Deus, não falamos a respeito de Jesus. Prestaremos conta dessas vidas. Então comece a analisar. Comece a trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor, seja as pessoas da sua família, seja a sua roda de amigos. Não tenha vergonha.
Fala do amor de Deus. Traz ele para perto de Deus. A sua parte é falar a respeito de Deus. É falar do quão grandioso Ele é. O que Ele tem feito na sua vida. Mas que você tenha uma vida transformada para que você seja um exemplo para que Ele veja Cristo e queira servir a esse Cristo que você serve. Então que você possa deixar Deus trabalhar, Deus usar a sua vida para que você alcance mais 1, mais 2, mais 5, mais 20, mais 30, para que você alcance pessoas para a honra e glória de Deus. Temos uma roda gigante de pessoas à nossa volta. Temos pessoas da família, temos amigos de trabalho, temos pessoas na escola, temos amigos que a vida nos apresentou, inúmeras pessoas, inúmeras ações que podemos fazer. Só precisamos estar dispostos a abrir mão de nós mesmos, a contar a respeito de Jesus, não ter vergonha de falar o que Ele é e o que Ele fez. Porque vai ser através do seu testemunho, do que você passou, através da sua dor, que Deus vai alcançar outras pessoas. É através do que você enfrenta muitas vezes. Isso será que Deus vai usar para a vida da outra pessoa. Nada do que acontece conosco é em vão. Nada é por acaso. Tudo há um propósito para ser cumprido. Podemos não compreender, podemos não entender. Mas eu aprendi que muitas das coisas eu não preciso entender. Muitas delas eu jamais vou entender. Eu só preciso confiar. Eu preciso compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só preciso estar na posição de serva para servir o outro. Algumas coisas que Deus faz são mistérios. E mistérios, muitas vezes, não nos cabe compreender. Não nos cabe desvendar. Nos cabe apenas viver. Assim como os milagres. Os milagres a gente não entende, a gente vive. E eu sei que muitos milagres Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Muitas coisas Deus tem feito. São 36 dias de propósito. Eu duvido que nesses 36 dias não tenha um dia que você não foi tocado. Porque se você não foi, começa a pensar tem algo errado. Tem algo muito errado se você não foi tocado em nenhum dia desses 36 dias de propósito. Porque eu asseguro a você, eu por muitos dias eu fui tocada. Por muitos dias, Deus ele foi bem claro do que Ele queria. Todo esse propósito não foi somente para levar a palavra de Deus para vocês. Mas em primeiro lugar, foi algo que Deus quis falar comigo novamente. Muitos dias desse propósito foi sobre mim. Não foi sobre eu ensinar o outro, sobre eu expressar ao outro, sobre eu falar ao outro. Mas foi o que eu precisava ouvir novamente. Se eu contar para vocês que nesses 36 dias eu tenho um caderno que quando eu fiz em janeiro, eu escrevi todos os dias, eu fazia um resumo. E se eu contar para vocês que de janeiro, quando eu fiz em janeiro, Deus falou algumas coisas comigo. E nesse novo propósito,
Deus falou algo totalmente diferente do que ele já tinha falado em janeiro. E a palavra de Deus, ela é assim, ela se renova todos os dias das nossas vidas. E não estou contando a vocês para honra e glória minha. Não, é para honra e glória de Deus, porque Deus continua sendo Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio quando todo mundo te negligencia, mesmo quando todo mundo pode falar que é loucura, que não vale a pena, que isso, que aquilo. Eu aprendi muito nesses 36 dias de propósito. Foi sobre eu e Deus. Deus, ele foi maravilhoso, tem sido maravilhoso a cada manhã, a cada dia que ele me proporciona de acordar e respirar. Essa reta final, Deus tem muito mais a falar ao nosso coração. Deus, ele já mostrou qual é o propósito para o qual ele nos chamou. Se você ainda não compreendeu nesses 36 dias o seu propósito, volta, assiste de novo, releia de novo. Compreende o teu propósito. Não fique em dúvida, não tenha dúvida do que Deus te chamou para ser. Você é um vaso escolhido de Deus. Ele quer usar a sua vida. Mesmo que você se sinta um improvável, uma improvável, que você se sinta que a sua vida só dá para trás, mesmo diante de todas as adversidades que você se encontra, com enfermidade, com lutas, com muitos desafios que às vezes só você e Deus sabe. É através desses desafios que Deus quer usar a sua vida. Eu passei por alguns desafios alguns anos atrás, sem compreender. Muitas das vezes questionei, perguntei, mas passado algum tempo, Deus me fez compreender o porquê Ele permitiu alguns desafios que eu enfrentei. Foi para que eu soubesse como é estar do lado de lá. Porque quando uma pessoa precisar, eu falarei com propriedade do que eu vivi, porque eu já estive lá. Então eu posso ajudá-la a sair de lá, porque também um dia eu já estive lá. E eu sei quem me ajudou, eu sei quem não ajudou, eu sei o que Deus fez por mim do lado de lá. E essa é a minha missão. Contar, ajudar. Porque é diferente quando a gente fala assim, nossa, eu imagino a sua dor. Não, você não imagina a dor do outro. Você quer fazer uma suposição, mas você só vai compreender a dor do outro quando você passa. Por mais que tentamos nos colocar no lugar do outro, jamais conseguiremos. Porque a imensidão é muito maior do que imaginamos. Então o seu desafio não é para a morte. A sua luta, a sua doença, ela não é para a morte. Muitas das vezes ela é para a vida, para que a sua vida seja testemunho de como você está confiando em Deus, de como está a sua vida com Deus. Muitas das vezes já vi pessoas que acabam falecendo diante das suas enfermidades, diante dos seus desafios. E algumas pessoas querem falar, Deus não curou, Deus não fez. Deus falou assim. Precisamos tomar cuidado com algumas profecias que escutamos. Porque muitas das vezes fala, não é para a morte, é para a vida. Mas às vezes a sua enfermidade, ela não é a cura aqui para a terra. Ela é para a vida eterna com Deus. Através da sua enfermidade, através da sua luta, Deus está usando para alcançar pessoas da sua família, alcançar amigos próximos, ou outras pessoas. Mas há curas que elas não são para a terra. Há curas que elas são para a eternidade. A dor da partida é difícil,
A dor da saudade machuca, mas nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. A morte é permissão de Deus, a vida é permissão de Deus, a luta é permissão de Deus, a vitória é permissão de Deus, a perda é permissão de Deus. Deus ele vai permitir acontecer o que precisar acontecer com você. Mas eu apenas asseguro a você, Ele jamais vai te abandonar. Por mais que você se sinta sozinho, por mais que você se sinta abandonado, você pode ter certeza, Deus ele não te abandona. Deus ele está em todo momento com você, te segurando, te amparando, e que você vai ter a sua vitória. Talvez não da forma que você queira, não da forma que você imagina, mas da forma que precisa ser para que o nome de Deus seja glorificado. Então que hoje você possa olhar ao seu redor e ver quem está precisando de você, precisando da sua palavra, precisando conhecer a respeito desse Deus que você conta, que você fala, que você vive. Aproveite a chance. Conta para elas quem é o seu Deus. O que o seu Deus faz por você. Deus ele quer usar você, a sua vida, os teus desafios, as tuas enfermidades, as tuas lutas. Deus ele quer usar para a glória dele. Você acha que não tem valor? Você acha que você é só mais um, que Deus não precisa de você, que Deus não precisa colocar a sua vida à disposição? Não se engane. Deus ele precisa de você. Deus ele te chamou para uma missão. Ele colocou uma missão em cada um de nós. Assim como ele colocou os dons, as habilidades, os talentos diferentes em cada um de nós. Pode ser dons parecidos, mas é diferente, sabe por quê? Pode ser o mesmo dom, mas vai ser trabalhado de forma diferente, porque somos exclusivos. Cada um de nós trabalha de uma forma. Não se distraia com o que Satanás tem colocado. Não se distraia pelas palavras, pelos banquetes que é colocado à sua frente. Não se distraia. Fica firme com Deus. Deixa Deus ser o teu sustento, ser o seu guia. Ganhe mais um para Jesus. Leve mais um para Jesus. Tem tantas pessoas precisando desse Deus. Tem tantas pessoas doentes. Às vezes não é doente fisicamente, mas tem muitas pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente. Estão perdidas. Estão sem ir, não sabem para onde ir, não sabem por onde caminhar, o que fazer, como fazer. Então que você possa ser ou alguém que indica o caminho, ou alguém que segura na mão e fala: ei, posso te contar a respeito de um amigo? Do meu melhor amigo? Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Conte mais a respeito dele. Fale mais a respeito dele. Fale de forma que os outros tenham ansiedade de querer conhecer esse Jesus. Que eles anseiem muito por conhecer esse Jesus. Que eles tenham um desejo enorme de poder caminhar com esse Jesus. Deus, ele é maravilhoso. As lutas não vão faltar.
Os desafios não vão desaparecer. Mas a única certeza é que Deus está conosco em todos os momentos. Deus, ele continua sendo Deus. Ele está sentado sobre o trono. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Ele está com suas mãos estendidas, com seus ouvidos abertos, escutando a mim, a você e a todos aqueles que o buscam. Então que Deus possa te abençoar, que você possa realinhar a sua rota, realinhar o seu propósito. Falamos nesses 36 dias, alinhamentos de rotas. Pare de sofrer. Pare de sofrer correndo atrás de profecias humanas, correndo atrás de pessoas. Temos a Bíblia, o nosso manual de instrução, que tem todas as respostas que precisamos. O nosso coração é enganoso. As pessoas falham. Então não corra atrás de profecias. Corre atrás de quem realmente faz algo por você. Muitas das vezes somos levados pelas emoções. Alguns profetas, vamos dizer assim, aproveitam da vulnerabilidade das pessoas, das emoções das pessoas. Então não se deixe enganar, não se distraia. Busque a Deus, fica firme com Deus. Pega a tua Bíblia, leia, releia. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deus, ele tem muito a fazer por você. Deus, ele tem muito a falar com você. E Deus tem muito a usar você. Aonde você está? Com quem você está? As pessoas ao seu redor. É com elas que Deus quer que você possa desfrutar, que você possa compartilhar do amor dele. Amém? Nosso dia de hoje, o tema de reflexão é: fui feito para uma missão. Fomos feitos para uma missão. Reflita bastante nisso. O versículo para memorizar é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E a pergunta para meditar é: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? O que tem impedido você de cumprir a missão para a qual Deus te chamou? De você contar as boas novas de Deus? Se analise, medite durante o dia de hoje. Faça uma autoanálise. O que impede você de contar a boa nova de Deus? É o medo? É a vergonha? O que tem te impedido? Pede para Deus te ajudar a você vencer essa barreira, para que você cumpra o propósito de Deus, para que você conte as boas novas de Deus a cada uma das pessoas que estão ao seu redor, que necessitam conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Pai querido, diante da Tua presença nos colocamos, ó Pai, agradecidos, Senhor, por mais um dia de vida, ó Pai. Por mais um dia de propósito, Senhor. Iniciando, ó Pai, esta semana, a nossa reta final, ó Pai. Que o Senhor continue, Senhor, nos usando, nos abençoando, nos fortalecendo. Falando, Senhor, fortemente a cada coração, Senhor. Obrigada, Pai, porque antes de tudo, ó Pai, o Senhor tem falado ao meu coração. Faça, Senhor, a sua vontade, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor, que tem ficado firme nesse propósito, que tem assistido,
que tem procurado te servir, que o Senhor possa usar a cada um, ó Pai, e possam cumprir a tua missão ao qual o Senhor nos chamou. Dá-nos um dia de paz, um dia tranquilo, um dia debaixo da tua graça, Senhor, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus. Mais um dia finalizado. Mais um dia de propósito. Que você tenha aí um dia abençoado. Um dia repleto de coisas boas. E aquilo que você tem pedido a Deus, o Senhor possa estar respondendo. As causas que você tem colocado diante do altar de Deus, Deus possa estar revogando cada uma delas e te respondendo. Que Deus os abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir estarmos aqui para mais um dia de propósito, para a glória de Deus. Grande beijo no coração de todos vocês. Até mais.